Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. Se é sexta-feira, é dia da gente falar de literatura, trazer boas dicas de livros para você que nos acompanha. Então chegou a hora de conversar com ele, Paulo Pimenta. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ari. Bom dia também para os nossos ouvintes. Que alegria que toda sexta-feira eu já acordo animado. Sexta-feira é um dia maravilhoso por si só, mas sabendo que a gente vai ter esse momento aqui de conversa e essa dica para o nosso ouvinte é sempre ainda mais especial. Ai, que coisa boa. A de hoje é ainda mais especial porque a gente está falando de um lançamento de livro que vai acontecer hoje em Brasília. Então você, ouvinte, antes mesmo de eu falar aqui sobre o livro que a gente vai tratar, hoje à noite, a partir das 6 da tarde, no Paradeiro, na 309 Norte, vai ter o lançamento de Peixe no Bolso. Peixe no Bolso é o livro da Natália Bento. A Natália é uma brasiliense que mora em Londres e está aqui em Brasília para fazer esse lançamento hoje. E um livro muito especial, muito bacana a ideia do livro. Eu queria que antes da gente falar aqui, a própria Natália explicasse um pouquinho e contasse o que levou ela a escrever esse livro. Bom dia, Natália. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Está sendo muito engraçado falar isso, mas porque eu nunca imaginei que ia estar falando isso aqui numa rádio um dia. Eu tô me sentindo chiquérrima, mas o livro é o Peixe no Bolso, é o meu romance de formação, o romance de formação de mim mesma, e que achava que já estava formada quando fui lá para Inglaterra, e que de repente me vi talvez despedaçada. E eu tinha que catar os pedacinhos e entender, e aí encaixava, mas aí eu queria que encaixasse de um jeito que fizesse sentido para as pessoas ali, mas fizesse sentido para mim também. E numa solidão muito grande, eu acho que eu não teria escrito esse livro se eu tivesse escrito no Brasil, porque tem sempre outras demandas, outros prazeres mesmo. Lá não estava tendo muitos prazeres, essa é a verdade. E eu comecei a escrever e entrei muito nesse prazer que foi recontar histórias que eu estava sempre contando para todo mundo na vida real. E coloquei no papel. Então é isso, vamos conversar mais sobre isso, que eu vou aprender mais sobre como foi para mim com vocês. Obrigado, que fofura, Natália, né? Demais. Ô Paulo, deixa eu perguntar uma coisa aqui antes da gente entrar mais no livro em si. Ela fala em romance de formação. O que é isso? Ari, um romance de formação vai ser um gênero literário ali que ele vai meio que acompanhar essa evolução da protagonista ali, meio colocando ele na sociedade. Então vai avaliar esses aspectos sociais, tem uma questão psicológica, vendo como é que tudo isso está funcionando, meio como que um arco ali que a gente está vendo. Enfim, aqui é uma autoficção, não sei se a gente pode chamar tão diretamente assim, mas algo que vai tendo ali da protagonista. Aqui tem muito da escritora também, que é muito gostosa a forma como a Natália escreve. A gente conversou um pouquinho antes também e ela falava sobre essa questão de ter um humor tragicômico. E eu acho que é exatamente isso que a gente encontra aqui no livro dela. Eu separei até aqui um trechinho para a gente ler, que diz o seguinte, até para os nossos ouvintes já ficarem com mais vontade de participar hoje desse lançamento. Manda ver. Fala assim: eu era doida por um cachorro. Minha prima mais velha adulta tinha, alguns amigos da escola tinham, mas mais importante, todas as amigas da rua, menos eu, tinham. Meu pai nunca gostou de animais dentro de casa. Higiênico demais para isso. Apegado demais aos móveis para ter o risco de algum ser mordido, arranhado, mijado. Muito da roça para acreditar em animais domesticados. Dizia, se um dia um cachorro entrar nessa casa, o cachorrão aqui sai. Nossa dog tem 12 anos e lá ele permanece. Enquanto não convencia sobre o cachorro, minha mãe tentava me consolar com outros tipos de pets mais fáceis. Um dia aceitei e voltei para casa com um beta dentro de um aquário, tamanho flat especulado em Londres. Pelo menos eu ia me divertir colocando ração. Dei um nome meio sem personalidade. Não conseguia encontrar muitos traços marcantes naquele peixe. Virou o Bob.
O que eu mais lembro dos betas, sinceramente, é da morte. Será que já vendiam para crianças sabendo que comprariam mais de um? Voltei da casa de uma das vizinhas um dia e minha mãe já vem toda agoniada, coitada, se livrar logo. A tampa do aquário aberta. O telefone tocou, sua tia fala mais do que o homem da cobra. Quando voltou, o aquário vazio. Não sofri muito. Usei da história para minha senha do Orkut. Meu beta morreu. Cara, nossa, e que identificação. Me identifiquei pessoalmente com esse trecho que você leu e talvez outros ouvintes também, porque uma partilha pessoal na minha casa, quando eu era menor, era exatamente isso. Meu pai falava, no momento que um cachorro entrar aqui, eu saio. E eu via todo mundo com cachorro e eu não tinha. E aí, no fim das contas, eu ganhei uma cachorrinha, a Meg, e ele é super apegado a Meg. Lá está a Meg, aos seus 11 anos, ao lado do meu pai também. Quando eu saí de casa, eles não deixaram que eu levasse a Meg e me davam peixe, tá? Eu tive um beta também. Talvez você ouvinte tenha tido, já teve, Paulo? Eu tive também, e o meu foi quase a mesma coisa da Natália. Impressionante. Um dia meu pai estava ao telefone e quando ele tirou o pé do chão para sair dali onde ficava o telefone fixo, o beta estava embaixo do pé dele. Não acredito. Cara, é triste. O meu beta se chamava Cleo e um dia eu acordei a Cleo, assim, é triste a história do beta. Ai, mas adorei o jeito que ela escreve. Né? Queria essa E agora eu entendi por que ela falou no vídeo que ela, imagino, né, não sei se eu interpretei bem, mas é que ela vai entendendo um pouco mais sobre o que ela escreveu a partir do que as pessoas entendem da escrita dela. Isso é legal, né? Exato, isso é muito bom. Tem um outro aqui que eu acho que a gente também vai se identificar um pouco, Ari, que todos os trechos, a maior parte dos textos aqui do livro dela são mais curtos, assim, então é um livro muito gostoso de se ler. E ela diz o seguinte: eu nunca gostei de exatas, fora quando eu conseguia ser boa. Estequiometria, por exemplo. Uma única vez gabaritei a prova de química, um grande feito. Emoldurei. Com as notonas de gramática já comuns, coffee, eu nunca pensei nisso. Mas física me deixava com crise de ansiedade no dia anterior. Física me fez tirar uma das piores notas da minha vida. Eu não sou boa com números, só sei os de telefone e as datas de aniversário que aprendi na infância, mas eu lembro do 11 de 70 dessa prova, o que seria tipo uns 15%. Como eu nunca soube lidar bem com ser menos que perfeita, notas baixas para mim eram o famoso fim do mundo. Tudo para não perturbar meus pais diante da solitária tarefa de criar, no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, minha irmã mais velha, uma filha com deficiência dentro do espectro autista. Hoje tem até nome para quem for preconceituoso, mas naquela época ainda tinha muito a escavar, e eu estava junto, tentando crescer sem defeitos. Chego em casa para almoçar e contando para minha mãe da nota, choro enquanto como alface. Molho a folha com as lágrimas e não me esqueço. Inclusive conto para algumas pessoas ao longo da vida que riem. Convido que riam comigo. Na verdade, imploro, por favor, não tenha medo do quanto sou trágica e sofro. Gosto de falar de lágrimas, ninguém fala muito sobre isso. Assustam as lágrimas, poderosas e tão doces. Vocês já provaram as lágrimas? Eu e minha ex-melhor amiga, ou melhor amiga da infância, como recentemente ela melhor cunhou, compartilhávamos isso quando crianças. Sabor de infância. Cara, que escrita boa. Então é aquele molinho ali da alface, que é o salzinho já da lágrima. E eu achei muito bacana a forma como a Natália escreve, a forma como ela coloca. E ver a coragem das pessoas de se colocar no mundo, né? Colocar o bloco na rua mesmo, como diz a música aí, e lançar o livro. Ela já tinha feito uma autopublicação pela Amazon durante a pandemia, mas agora vem com esse livro de estreia, com esse romance, e acho que hoje é o grande dia, assim, para isso. Vamos lembrar o serviço, então, para quem quiser estar lá, encontrar com a Natália, conhecer um pouco mais sobre o livro e comprar também. Exatamente, é hoje na Paradeiro, na 309 Norte, ali no bloco D da 309 Norte, na Comercial, a partir das 6 da tarde. Eu vou estar lá para ter um bate-papo com ela. Então, essa abertura do livro ali a gente vai fazer junto, vai ser muito legal. Espero vocês, ouvintes, vocês que estão acompanhando, quem não puder ir, passa ali rapidinho, 6 da tarde, dá para ir antes da confraternização. Então vai ser muito gostoso de prestigiar isso. Natália que precisa fazer hoje, nesses próximos dias, porque infelizmente ela volta para Londres para tocar a vida dela por lá, então o lançamento precisa ser especial hoje. Muito bom, fica aí o convite então para você conhecer duas pessoas especiais numa tacada só, o Paulo Pimenta e a Natália Bento, com o lançamento hoje desse livro Peixe no Bolso aqui em Brasília. Muito legal, fiquei muito interessada nesse livro porque eu pude perceber que ela faz ali de situações cotidianas
bota uma magia, um tempero, né, nessas Exato. situações e faz com que muita gente, imagino eu, se identifique com uma escrita boa, leve, assim, você vai lendo e vai correndo, você nem percebe, né? Eu gostei muito de ler o livro, lido mesmo, mas agora lendo em voz alta eu achei ainda mais interessante. Não é? Porque eu acho que parece a forma como ela escreve que a gente está conversando aqui, tocando uma conversa, então eu achei muito bacana essa experiência ainda mais de agora de ler. Natália, fica a dica aí para você gravar um audiobook, quem sabe ali na frente, acho que vai ser bom isso daí também. Adorei, Paulo, adorei. É isso. Maravilhoso, como sempre. Muito obrigada, bom fim de semana para você. Ari, obrigado aos nossos ouvintes. Eu continuo lá no @PimentaPaulo no Instagram. E hoje é a nossa penúltima coluna do ano aqui. É verdade. E eu quero só fazer um agradecimento especial para você, minha grande amiga, por mais esse ano aqui. A Ariane, queria que ela fosse minha irmã de sangue, mas é só uma irmã de consideração, mas que vale muito igual uma família. Sim. Então, obrigado por mais esse ano aqui da gente dividindo e fomentando a literatura de Brasília, não só de Brasília, mas de todo o Brasil. Obrigado por mais esse ano, amiga. Eu que agradeço por tudo e tenho certeza que foi um dos grandes acertos da Nova Brasil Brasília ter trazido o Paulo Pimenta para cá, senão outra pessoa o levaria, porque a gente poder discutir sobre os livros de uma forma tão leve, tenho certeza que você ouvinte já gosta, já está acostumado, e você que está chegando, seja bem-vindo. Toda sexta-feira tem a coluna Literatura, o Paulo Pimenta lê pra gente, traz dicas de livros, traz pesquisas sobre quantas pessoas estão lendo, estão deixando de ler, fala sobre eventos envolvendo os livros. O Paulo, que é também escritor, inclusive, além de um leitor voraz, então é um prazer ter você aqui. É isso, ano que vem tem muito mais, amiga. Muito bem, um beijo. Até mais, pessoal. Jornal Nova Brasil Brasília. Literatura. Oferecimento Colégio Simã. Educar é nossa história. Jornal